Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade na preparação para o simulado 2. Então aqui, simulado 2, parte 3, porque já tem duas partes anteriores. Se você não assistiu, entra no nosso YouTube aí, no nosso canal, e você vai ver elas, e você assiste elas, para se preparar bem para esse simulado que vai ser a partir do dia 12 de maio, se eu não me engano. Então vamos lá. Primeira questão, trabalha aqui o triângulo ABC, a seguir é equilátero e tem as medidas dos lados iguais a 8 centímetros. Determine as medidas x, y e z indicadas. Então aqui eu tenho um triângulo equilátero e eu tenho que lembrar. O que é um triângulo equilátero? Aquele triângulo que todos os seus lados eles são iguais. Beleza. Então quer dizer que do ponto A até o ponto B tem 8 centímetros, do ponto B até o ponto C 8 centímetros e do ponto C até o ponto A 8 centímetros. E ele quer que eu descubra as medidas de x, y e z. Fica bem tranquilo aqui, né? Por quê? De cara já dá para saber qual que é a medida y. Porque se de B até o C tem 8 centímetros, eu posso perceber que ele, nesse triângulo, ele colocou uma reta nele. E essa reta, ela sai da metade desse ângulo aqui, do ponto A, né? Ela sai da metade da formação desse ângulo, entre essas duas esses dois lados. E aí ele liga ao ponto central desse triângulo, nestas medidas de B até C. Mas professor, por que o senhor sabe que é a medida central? Porque quando essa linha é colocada e aqui ela forma com a base, né? Não supor que essa parte aqui seria uma base e essa figura aqui essa linha na horizontal, quando tem o encontro das duas, formou um ângulo de 90 graus, porque ele colocou um quadradinho aqui, uma bolinha no meio. Sempre em uma figura geométrica, quando tem duas linhas, né? E no caso aqui, uma é horizontal e a outra vertical, e entre elas tem esse quadradinho, forma o ângulo de 90 graus. Isso me diz que essa linha ela foi colocada no meio do triângulo, tá? No meio dessa linha, né? Dessa medida de B até C, tá bom? Então por isso eu sei que ela está no meio, então a medida de y é a metade de 8 centímetros. Se tudo é 8, a metade é 4 centímetros, certo? Então já descobri aqui que essa medida é 4 centímetros, vamos descobrir as outras. As outras trata-se de ângulos, aqui é ângulo e aqui também é ângulo. Mas como eu vou descobrir isso? Eu vou lembrar de outra regra do triângulo, que é a somatória dos seus ângulos internos é igual a 180 graus, beleza? 180 graus, um conteúdo que foi aprendido lá no 7º ano, eu acredito, que fala que todos os ângulos internos de um triângulo, se eu somar dá 180, beleza. Mas como eu vou descobrir a medida de cada um? Simples, num triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais, então os seus ângulos também são iguais, então os ângulos formados pelos dois lados, eles são iguais. E aí eu vou observar que eu tenho quantos ângulos ao seu entorno, né? Eu tenho aqui, ó, um ângulo. Se eu pegar tudo aqui, eu vou ter 2 ângulos e aqui 3 ângulos. Então aqui, ó, um ângulo aqui, um aqui e um aqui. Então ao todo 3 ângulos. Pego 180 e divide por 3, tá? Se eu multiplicar 6 vezes 3 dá 18. 180 menos 180 é 0. Pego o 0, desce e acrescenta no quociente. O que isso quer dizer para mim? Que esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Aqui tudo, né? Estou falando de tudo aqui é igual a 60 graus. E aqui é igual a 60 graus, certo? Descobri que todos eles têm 60. 60 aqui, aqui e aqui. Se eu somar eles vai dar 180, beleza. A letra Z já está respondida, porque aqui é Z, ele está falando de um ângulo aqui que não foi dividido, então é 60 graus. Mas, para descobrir o x, eu observo que ele colocou uma linha aqui, ó, uma linha que ligou as linhas B e C, né? Saiu do ponto A, do vértice A,
e ligou as linhas de B até C. E aí? Essa linha indica que esse ângulo ele foi cortado ao meio, tá? Então aqui é a metade do que ele quer. Se tudo é 60, a metade de 60 é 30. Então aqui o x é igual a 30 graus. Ah, professor, tem outra maneira de provar que aqui é 30? Porque vai que não é cortado ao meio. Tem. Por quê? Esse ângulo, como eu falei antes, aqui ele tem 90 graus, porque é um ângulo reto. Toda vez que tiver linhas perpendiculares, que são aquelas que formam um ângulo de 90 graus, que são aquelas também que estão uma na horizontal, uma na vertical, formam 90 graus. Aqui já tem 90 e aqui tem 60, porque nesse ângulo não foi dividido. Então, se eu pegar o 90 mais os 60 graus aqui, eu vou ter 150 graus. Pegando esse ângulo mais esse ângulo, 150. Para 180... falta 30. Ah, mas professor, por que 180? Porque quando você tem essa linha passada aqui, você tem essa linha que é a metade, e essa outra linha formou outro triângulo. Então aqui, esse triângulo, ele tem que ter 180 graus na soma dos seus ângulos internos. Então 90 mais 60 aqui mais 30 vai dar 180, tá bom? Beleza, finalizei essa questão, agora vamos para a questão 2. E a questão 2, ela é um pouco mais complicada, porque é um conteúdo do nono ano, nós ainda não tivemos tempo de ver, nós vamos ver agora, que é a equação do segundo grau, a resolução da equação do segundo grau. Então eu vou só pincelar um pouco mais rápido aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso para vocês sobre esse conteúdo, que é muito importante e nós vamos trabalhar ele ainda mais a fundo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas aqui, para esse exemplo, dá para vocês entenderem como funciona o cálculo. Exemplo 2. Uma galeria exige que, em um concurso de pintura, as obras devem ter área de 600 centímetros quadrados. E no caso, essas obras seriam quadros, tá bom? 600 centímetros quadrados. Devem ser retangulares e a largura de cada deve ter 10 centímetros a mais do que a altura, né? A mais que a altura. Qual deve ser a altura dos quadros? Então vamos representar aqui. Aqui eu vou ter um quadro, e esse quadro ele vai ser desenhado em forma de retângulo, né? Que fala que esses quadros, essas obras, ela tem que ser em forma retangular. A área desse quadro, ela deve ser igual a 600 centímetros quadrados. E aqui ele fala também que a largura de cada deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Beleza, aqui é a altura. Eu não sei qual a medida da altura. Então eu vou atribuir uma letra a ela. Vou atribuir de x. E a largura? A largura, que também pode ser falada como comprimento, eu também não sei. Eu sei que ele vai ter uma medida, só que essa medida ela tem que ser somada a quem? A 10 centímetros, porque deve ter 10 centímetros a mais. Então, a altura não sei, largura não sei, só sei que a largura ela tem que ter a medida dela mais 10 centímetros, ok? E aí, pessoal, eu tenho que descobrir qual é a altura. Eu quero descobrir essa medida aqui. Como eu vou fazer isso? Simples, eu vou lembrar da fórmula de calcular a área de um retângulo. Qual que é a fórmula para calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é calculada pelos dois lados multiplicando. Então é um lado vezes o outro lado. Eu posso chamar aqui de largura vezes a altura. Beleza. Qual que é a área desse retângulo? 600 centímetros quadrados. Qual que é a medida de um lado? Um lado aqui está falando que é x mais 10. Vou colocar entre parênteses e multiplicar pelo outro lado, que é x. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho essas medidas aqui que estão multiplicando, então vou fazer essa multiplicação. Vou repetir esse lado aqui, que é 600, que vai ser igual x. Tudo que está dentro desse parênteses vai multiplicar o x isolado. Então, ó, x multiplica x, que vai ser igual a x ao quadrado. E o 10 multiplica x também. Então, vai ficar 10 vezes x mais 10
x. Beleza. Aqui já me gerou uma equação, tá, pessoal? Uma equação que, no caso, ela é uma equação do segundo grau, porque o x está elevado a 2. A potência maior da letra, né? A letra que são as incógnitas, o expoente maior é 2 aqui, ó. Esse expoente aqui não tem nada, é 1. Então, esse expoente aqui é 2. Então, ela é do segundo grau, por conta disso, tá? E aí, para resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que colocar todos os valores do mesmo lado da equação. O que isso quer dizer, professor? Esse 600 está no primeiro membro, eu vou ter que passar ele para o segundo membro para deixar todo mundo do mesmo lado, ficando, né? Aqui era 600, joguei para lá, ficou 0, repeti x ao quadrado mais 10x, 600 aqui está positivo, vou passar ele para o segundo membro, ele vem negativo, ok? Agora, pessoal, só para ficar um pouco melhor visivelmente, para vocês já irem acostumando com a equação de segundo grau, ela é escrita assim, ó. Só vou inverter a posição dos membros, tá? Esse segundo membro passa para o primeiro, só repetindo. E o primeiro membro vai passar para o segundo membro. Beleza, finalizei aqui. Essa aqui é uma equação de segundo grau. E agora, como eu vou descobrir o valor desse x aqui? Por quê? O x é o valor da altura. Então, se eu descobrir o valor desse x, eu descubro qual que é a altura. Vamos lá. Primeiramente de tudo, para resolver a equação de segundo grau, nós vamos trabalhar o teorema de Bhaskara. O teorema de Bhaskara é dividido em duas partes. Então, nós vamos fazer a primeira e depois a segunda. Só que antes disso, nós temos que descobrir quais são os coeficientes dessa equação. O coeficiente A, B e C. Ah, professor, o que é isso? Coeficiente são números que acompanham as letras, tá? Mas como assim? Quem que é o coeficiente? A, o B e o C. O coeficiente A sempre vai ser aquele número que acompanha o x ao quadrado. Tá vendo aqui? Não tem nada, né, professor? Não tem nada aqui. Quando não tem nada, o coeficiente A é 1. Então aqui você vem aqui, coeficiente A é 1. E o coeficiente B? O coeficiente B é aquele número que acompanha o x, sem expoente, só o x. Quem que é esse número? Mais 10. Então vem aqui e coloco 10, tá? E aí, o C é aquele coeficiente que não acompanha letra nenhuma, é o termo independente, que não depende de ninguém, e ele é o menos 600, certo? Menos 600. Depois que eu fiz isso, vamos jogar nos teoremas para descobrir. Como eu disse, são divididos em duas partes. A primeira parte eu chamo de delta, que é propriamente um triângulo, tá? Então aqui é o delta, que também é chamado de discriminante. Então é uma fórmula, você só vai pegar os valores, substituir na fórmula e resolver, tá bom? Então essa fórmula do delta, ela é o quê? Ela é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esta é a fórmula. Essa é a primeira parte do teorema de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. Delta é igual b ao quadrado. Quem é b? b é 10. Então vai ficar 10 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? 1. Quem é C? Menos 600. Por ser negativo, eu vou colocar entre parênteses. Menos 600. Agora é só resolver. Pessoal, a resolução desse tipo de questão é igual vocês já estão acostumados. Primeiro potência, depois multiplica e depois subtrai ou soma. Depende de cada caso, tá? Então vamos lá. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Beleza. Agora eu vou multiplicar todos esses valores, ó. Vou multiplicar o 4 vezes 1 vezes menos 600, tá? Então aqui, ó, primeiro, vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. Meu resultado vai ser positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 600, aqui, ó, 600 vezes 4. 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24. Então aqui vai dar 2.400, beleza? Delta é igual 100 mais 2.400, vai dar 2.500.
A minha primeira parte está feita, que é essa aqui, que é o delta igual a 2.500. Agora vamos continuar. Na segunda parte, a fórmula vai ser a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E aí é igual na anterior, vou atribuir valores para descobrir qual que é o resultado, né? Vou atribuir as letras, eu vou trocar ela pelos valores que eu tenho aqui, que são os coeficientes, e um valor que eu já descobri, que é o delta, tá? Então vamos lá com calma. X é igual a menos b, quem é b? B é 10, então aqui ó, menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o discriminante, que é 2.500. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Certo? Agora eu vou resolver. O 10 negativo eu vou só repetir. Mais ou menos raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50, tá? Então 50 vezes 50 vai dar 2.500. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pessoal, essa segunda fórmula eu chego até aqui. Por que que eu chego até aqui? Observa que esse número aqui, ó, 50, na frente dele tem um sinal de mais e um sinal de menos. Aqui vai atribuir dois resultados diferentes, um trabalhando o valor positivo e o outro trabalhando o valor negativo. E nisso eu vou chamar o primeiro resultado de x' ou x1, que vai ser igual a quem? Repete a primeira parte, menos 10, vou colocar só um desses sinais, vou colocar o positivo, mais 50, dividido por 2. E aí eu vou resolver. Menos 10 mais 50, então faz ao contrário, né? Você está devendo 10, você tem 50, 50 tira 10, sobra 40. Dividido por quem? Por 2. 40 dividido por 2 é 20. Esse é o meu primeiro resultado para x. Vamos para o segundo resultado. O segundo resultado eu vou chamar de x', ou x2, que é você repetir o primeiro valor. Em vez de colocar o sinal positivo que já foi usado, eu vou colocar o sinal negativo, menos 50, dividido por 2. Menos 10 menos 50, menos 60, dividido por 2 é igual a menos 30. Esse é meu segundo resultado. Então aqui, a solução desta equação do segundo grau, ela vai ter dois resultados, e esses resultados vão ser o menos 30, que é o menor, e o 20. Essa é a solução. Só que, professor, eu quero descobrir só um resultado só. Qual que eu vou utilizar? Pessoal, a medida desse quadro aqui, vamos imaginar, ela pode ser negativa, menos 30? Não pode. Não tem como ser uma medida de um quadro menos 30. Então, eu vou usar o quê? Vou usar o valor positivo, que é 20. Quer dizer que essa altura desse quadro, ela vai ser igual a 20. Beleza, finalizei minha questão, mas eu vou mostrar para vocês algo mais. Se o x é 20, quer dizer que a medida daqui até aqui, né, é 20, aqui também vai ser 20, então vai ser 20 mais 10, 20 mais 10 é igual a 30. Então essa medida daqui até aqui é 30, a medida daqui até aqui é 20, 30 vezes 20 vai dar 600, tá bom? E aí eu finalizo aqui essa questão. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print, porque eu vou dar uma pausa no vídeo aqui agora e vou finalizar com outras questões, tá bom? Pessoal, para finalizar a nossa aula aqui, que já está extensa, já peço desculpa por isso, porque o conteúdo é extenso também, não tem jeito. Questão 3. Considere o relógio a seguir. E aqui eu tenho um relógio e aqui eu vou responder duas questões. A letra A pede: qual será o menor ângulo entre os ponteiros depois de 4 horas. Então, o que isso quer dizer para mim? Ângulo. Está falando ângulo, está trabalhando ângulo. E aí eu tenho que lembrar de uma coisa. Se tratando de um relógio, uma volta completa, ela é igual a 360 graus. E o relógio, ele vai dar uma volta completa, né? O ponteiro do minuto, ele sai aqui do 12, vem, dá a volta completa. Quando ele chega no 12 novamente, o ponteiro da hora avança 1. Beleza? Então aqui ao todo eu sei que eu tenho
360 graus, ok? E aqui ele quer descobrir qual é o menor ângulo entre o ponteiro de 4 horas, né? Então aqui o ponteiro do minuto vai estar apontando para 12 e o ponteiro da hora vai estar apontando para 4. E o ponteiro da hora é menorzinho um pouquinho, né, do que o do minuto. Beleza, ele quer descobrir o menor ângulo, então ele quer descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui formado entre os dois ponteiros. Qual é a medida desse ângulo? E aí eu tenho que lembrar do total, que é 360, e aí eu vou dividir esse valor por cada tempo que eu tenho aqui, por cada divisão que eu tenho. E observa que essas divisões de hora em hora, elas são do mesmo tamanho. Isso quer dizer que se eu pegar o 360 e dividir por 12, porque eu tenho 12 divisórias, eu vou descobrir qual é o ângulo de cada uma dessas divisórias. Então aqui, ó, 360 dividido por 12, né? 12 porque eu tenho 12 divisórias dos tempos, né? De hora em hora. E aqui, ó, dá por 3, né? 12 vezes 3 dá 36. 36 menos 36 é 0, pega esse 0, desce e acrescenta no quociente. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que cada ponteiro, cada distância entre as horas equivale a 30 graus. Então aqui tem 30 graus, do 12 até o 1, do 1 até o 2, 30 graus, do 2 até o 3, 30 graus e do 3 até o 4, 30 graus. Isso quer dizer que o menor ângulo, que depois de 4 horas eu vou ter 30 mais 30, 60 mais 30, 90 mais 30, 120. Então aqui é um total de, vou colocar de outra cor, o menor ângulo formado aqui é igual a 120 graus, ok? Menor ângulo, beleza. Agora a letra B. Qual será o maior ângulo entre os ponteiros depois das 9 horas? E eu vou usar o mesmo exemplo aqui, ó. Só que eu vou apagar esse ponteiro e ele quer descobrir agora o depois de 9 horas, né? Então eu vou marcar o tempo de 9 horas aqui. Aqui fica o ponteiro dos minutos e o tempo. E o ponteiro das horas fica marcado em 9, indicando aqui que é 9 horas. E ele quer descobrir qual é o maior ângulo. O maior ângulo é tudo isso daqui, ó. Porque essa parte aqui é o menor ângulo. E você pode perceber que se aqui eu tenho um ponteiro que está na horizontal e um ponteiro que está na vertical, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então se ele pedisse o menor, estava fácil. O menor está fácil de resolver. Mas ele pediu o maior. O maior é só pegar o total de divisórias que você tem e multiplicar pelo valor de cada divisória, que é 30. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 divisórias até lá. Então eu pego 30, que é o valor de cada divisória, e multiplico por 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 3, 27. Então aqui vai ser um total de 270 graus. Então o maior ângulo entre os ponteiros formando 9 horas, 270, ok? Próximo exemplo aqui é o quarto. Construa um histograma representando a tabela a seguir. Pessoal, então no exercício de vocês vão ter uma tabela um pouco maior. Essa aqui é só para representar e ajudar vocês a fazer essas representações. Então aqui eu tenho uma tabela. Nessa tabela eu tenho a altura em metros. E essa altura ela começa aqui por 1,50 e vai até 1,55. Aí a parte de baixo ela vem para 1,55 e vai até 1,60. Ah, professor, mas espera aí, a medida daqui está repetindo, tá? Por que acontece isso numa tabela para vocês aprenderem a interpretar? Quer dizer que esse total de alunos aqui, ó, a quantidade de alunos 20, esses 20 alunos, eles estão entre quais medidas? Entre 1,50 a 1,54. Por quê? Observa que esse lado aqui, ó, nesse desenho entre essas duas medidas, eu tenho essa figura aqui, ó. Essa figura representa que aqui começa 1,50, só que vai até 1 centímetro menor do que esse daqui. Então até 1,54. 1,55 conta a partir daqui. Olha o desenho começando aqui de novo.
Quer dizer que aqui começa 1,55 e vai até 1,59. Porque 1,60 já pula aqui para baixo. Tá? Então aqui é compreendida as alturas de 1,50 até 1,54, total de 20 alunos. 1,55 começa aqui, vai até 1,59, total de 18 e assim por diante. Mas como eu vou representar isso no histograma? Muito simples. O histograma você vai lembrar do gráfico de barra. De coluna, perdão. O de coluna, que tem as colunas assim, né, na vertical. Só que o histograma é esse gráfico de coluna, só que essas barras, né, essas colunas, elas vão ser uma colada à outra. Então, vamos começar a fazer isso daqui. A primeira medida que eu tenho é de 1,50 até 1,55. Então, aqui eu vou subir esta barra, né? Vou subir essa barra até o que ele está pedindo para mim, a quantidade de alunos, que são 20, né? O mínimo aqui é 18, o máximo é 30. Então eu vou fazer de 5 em 5, né? Aqui eu tenho um total de 5 alunos, 10 alunos, 15, 20, 25 e 30. E aqui, total de alunos, né? Quantidade de alunos. E aqui eu vou colocar a altura. Em metros. Certo? Então, a primeira medida que eu vou colocar é de 1,50 a 1,55. Então, eu vou elevar essa barra até chegar no total de 20 alunos. Então, eu vou observar aqui que 20 está aqui. Então, essa barra ela pode chegar até esse ponto máximo. Então, eu venho aqui e subo ela até o ponto máximo. Beleza. Primeira barra está feita. Agora a segunda barra vai de 1,55 até 1,60. Então, 1,55 a 1,60, que eu vou finalizar ela aqui. E esse de 1,55 a 1,60 eu tenho 18. Então, se aqui é 20, 18 está 2 a menos. Então, aqui do 15 até o 20, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? 16, 17, 18, 19. Então 18 está aqui, então vai ficar nessa medida aqui, ó. Então, vem aqui, continuo esse gráfico e vou subir a outra parte. Beleza. Isso já está construindo o gráfico de histograma. Que o histograma, o que você tem que notar nele é que essas barras elas são coladas uma na outra, tá? Continuando aqui, de 1,60 vai até 1,65 agora. 1,65. Eu vou trazer até aqui. Essa distância pode ser a mesma, tá, pessoal? Essa distância aqui ficou um pouquinho maior porque aqui no quadro, fazendo, às vezes ficou um pouquinho maior, mas em casa, com a régua, vocês podem fazer com a mesma medida, tá? E de 1,60 a 1,65 tem 24 alunos, então aqui vai ser um a menos do que 25. Vou jogar aqui. Vou subir até aqui e aqui eu também vou subir. Beleza, finalizei. Agora eu vou para a última, 1,65 a 1,70. 1,70. E o total eu tenho de 30 alunos, então 30 alunos é isso maior. Então vai vir aqui. Tá aí, pessoal, nosso gráfico de histograma representando essa tabela, tá bom? Então notem que você tem barras, né? Essas barras, como elas estão em pé, né, na vertical, nós chamamos de colunas, e essas colunas elas vão vir sempre uma colada à outra, formando aqui o gráfico de histograma. Então, importante notar aqui as diferenças, os tamanhos que nós temos com as medidas de quantidade de alunos. E a quantidade geralmente ela vai vir na vertical
e na horizontal tem aqui as medidas das alturas, tá? Então a nossa aula finaliza por aqui, vou deixar um espaço para vocês tirarem um print, agradecer a participação de vocês, pedir perdão pelo tempo de aula que é muito extenso, porque o conteúdo é muito extenso mesmo, mas fiquem com Deus e até a próxima.